A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje o pastor está passando aqui para deixar a você uma mensagem essa que está no livro de Atos capítulo 7, a partir do versículo 54 até o versículo 60, a palavra ela nos mostra a respeito da morte de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado até a morte. Ele estava ali fazendo a obra, anunciando ao nosso Senhor Jesus, mas porém Estevão ele foi apedrejado até a morte. E mesmo na sua morte, nos últimos minutos de vida de Estevão, ele deixou para nós dois ensinamentos que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. No versículo 59, nós encontramos que Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, os últimos instantes de vida de Estevão, nós encontramos no versículo 59 que Estevão, ele estava invocando ao Senhor, ele estava chamando pelo Senhor e colocando o seu espírito nas mãos do Senhor. E no versículo 60, nós encontramos Estevão orando por aqueles que estavam lançando pedras sobre ele. No versículo 60, nós vamos encontrar ele pedindo que o Senhor se esquecesse dos pecados daqueles que estavam ali lançando pedras sobre ele. Então, aqui nesses dois versículos, Estevão deixou para nós dois ensinamentos. O primeiro ensinamento, no versículo 59, quando ele estava invocando ao Senhor, esse primeiro ensinamento é sobre a importância de nós não deixarmos as pedras que o mundo lança sobre nós impedirmos de nós invocarmos ao Senhor, porque tanto o pastor que está falando com você agora, como você que está recebendo essa mensagem, quando você abraça a fé, quando você decide dar as mãos ao Senhor, ser um servo de Deus, uma serva de Deus, o mundo ele vai lançar pedras sobre nós, às vezes não pedras físicas, como foi no caso de Estevão, mas muitas das vezes palavras, críticas, ofensas, situações para que você venha se desanimar, situações para que você venha abandonar a sua fé. Por isso que no versículo 59, Estevão, ele deixa para nós esse ensinamento muito precioso. Você vai encontrar no versículo 59 que quando ele estava sendo apedrejado, ele estava invocando ao Senhor, ou seja, nenhuma das pedras, dos empecilhos, atrapalhos que o mundo traz sobre nós pode nos separar do amor do Senhor, da grandeza do Senhor. Não é porque o mundo às vezes está nos apedrejando, não é porque às vezes estamos sendo criticados, zombados por causa da nossa fé, que o Senhor ele não está assentado no trono.
Então esse é o primeiro ensinamento, de que nenhuma das pedras que o mundo lance sobre nós possa impedir de nós invocarmos ao Senhor, de nós adorarmos ao Senhor. E o segundo ensinamento que Estevão deixou para nós está ali no capítulo 7 de Atos, no versículo 60, que Estevão estava orando por aqueles que estavam lançando pedras sobre ele. Esse também é algo muito precioso para os nossos dias, porque quantos são aqueles homens e mulheres de Deus que em momentos, assim como Estevão viveu, eles não conseguem guardar o seu coração, eles não conseguem manter o coração limpo. Então Estevão deixou para nós esse ensinamento de manter o nosso coração limpo, manter a nossa essência de cristão. Não é porque alguém está lhe fazendo mal, não é porque alguém às vezes está te acusando sem motivo, não é porque você está dando amor a uma pessoa, recebendo talvez o ódio, a ira, a raiva, não é por isso que nós devemos abandonar a nossa essência de cristão. Estevão, mesmo sendo apedrejado, ele estava orando, clamando ao Senhor por aqueles que estavam lançando pedras sobre ele. Mas pastor, como que Estevão conseguiu fazer isso? Porque ele conseguiu manter o coração dele limpo. Ele fez isso porque ele estava ali seguindo os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Você lembra ali no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, no versículo 8, no sermão das bem-aventuranças, o Senhor Jesus nos ensinou, no Evangelho de Mateus capítulo 5, no versículo 8, ele disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, quando o mundo, quando as pessoas lançam pedras sobre nós, há um propósito espiritual do mal nessa atitude. A primeira é que nós venhamos a estacionar nossa fé, parar de invocar ao Senhor, parar de servir ao Senhor. E o segundo propósito das trevas, quando lançam pedras sobre nós, é para que nós venhamos a sujar o nosso coração, porque o Senhor Jesus deixou bem claro que para alguém ver a Deus, o coração dela precisa estar limpo. E é isso que nós enxergamos no exemplo de Estevão, esses dois ensinamentos preciosos. Quando lançaram pedras sobre ele, em primeiro lugar, continuou invocando ao Senhor, adorando ao Senhor. Em segundo lugar, Estevão orou, clamou, pediu para que Deus perdoasse aqueles que estavam lançando pedras sobre ele. Ou seja, ele conseguiu guardar o seu coração, conseguiu manter a sua essência de cristão, de servo de Deus. Então você que está ouvindo o pastor agora, que o Espírito Santo, ele te ajude a você limpar o seu coração, a você manter o seu coração limpo e a você continuar invocando ao Senhor, perto e próximo cada vez mais do nosso Senhor Jesus. Se essa palavra, se ela foi bênção na sua vida, eu peço para que você nos ajude
compartilhando essa mensagem com o maior número de pessoas que você conseguir, para que essa mensagem seja a bênção na vida de todo aquele que abrir o seu coração para receber essa mensagem. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você ser avisado da próxima mensagem, porque eu creio que esse canal será um canal de bênção na vida daquele que crê na palavra do nosso Senhor Jesus. Então, que o Senhor Jesus te abençoe e um forte abraço a todos.